Nós vamos ler, já projetou ali um tema, e esse tema é apenas um título para nós estarmos meditando. Morto, venha para fora. Eu queria perguntar, você está aí bem perto, né, de alguém, se esse alguém está morto ou vivo, né? Você sabe, por alguns toques que nós vamos dar aqui. Então, se tem algum morto, você diga para ele: morto, venha para fora. Será que tem alguém aí que pode dizer isso? Morto, venha para fora. E eu vi alguém cutucando outros aí, dizendo: morto, venha para fora. Mas está todo mundo vivo, né? Graças a Deus, graças a Deus. E o texto é um texto bastante clássico da Bíblia Sagrada, onde encontramos inserido no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11, do versículo, vamos ler do versículo 35 até o 43 só, e eu vou meditar junto com os irmãos no versículo de número 43. Diz assim, versículo 35: Jesus chorou. Então os judeus disseram: venham, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quantos pode dizer amém? Esse episódio aconteceu lá em Betânia, a mais ou menos 3 quilômetros, né, de distância de Jerusalém. E Jesus gostava, amava demais aquela família, onde ali tinha Lázaro, tinha Maria e tinha Marta. Marta e Maria, elas eram boas cozinheiras, eram, por assim dizer, na nossa época, masterchef, né, de cozinha. Faziam uns quitutes muito bons, fazia aquela comida cheirosa, vocês já viram, e vocês têm experiência, quando você chega em casa, tem aquela comida boa, e você já sente o odor, você já sente o cheiro da comida, e se você já estava com fome, desperta mais a fome, quando você está sentindo o cheiro daquela comida que está sendo feita. Maria e Marta trabalhavam com muita facilidade nessa área da sua casa. Lázaro, certamente, ele experimentava constantemente aquela comida e gostava,
gostava do cheiro, gostava da alimentação, e constantemente ele estava ali comendo e bebendo, mas como o destino da vida, que tem começo, meio e fim, a vida de Lázaro, humanamente falando, chegou ao fim. E tem um detalhe importante, que Jesus o amava. Hoje nós dizemos em voz alta e sempre exclamamos: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas você ouvir Jesus dizer que nos ama é uma coisa maravilhosa, coisa gostosa, uma coisa que é inexplicável. É como o pai e a mãe ouvir o filho dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, tio, eu te amo, tia, eu te amo, vovó, eu te amo, vovô, eu te amo. Então essa voz vindo de um filho é muito especial. E Lázaro era realmente uma pessoa tão especial que Jesus, ele estava fazendo o papel de quem deveria fazer isso, que era Lázaro. Mas Lázaro fazia isso enquanto estava vivo na sua vida física. E nós entendemos plenamente que nós temos corpo, alma e espírito. O ser humano não é um ser inanimado, não é um animal irracional, mas ele tem corpo, alma e espírito. Esta tricotomia que nós temos, ela tem depois um desenrolamento muito especial, porque quando a pessoa morre, o corpo, ele vai se decompor, ele vai voltar à terra de onde veio, mas a sua alma e o seu espírito, eles voltam para Deus, porque está muito ligado, alma e espírito. A alma é onde nós temos os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa vontade ou volição, onde tem a nossa consciência e onde lá no meio tem o livre-arbítrio. Agora o espírito é algo tão especial, está lá no centro, e esse espírito, ele volta para Deus que deu para nós. Esse espírito, quando ele criou o homem, ele formou o homem, ele soprou nas suas narinas e o homem teve fôlego de vida. Você e eu temos fôlego de vida porque Deus soprou em nós o fôlego de vida e temos vida. E depois Jesus, para reforçar, lá na frente, quando lemos no Novo Testamento, Jesus fala: vocês têm vida abundante, vida abundante, vida abundante somente em Jesus. Então, nós entendemos que esse episódio que aconteceu na vida de Lázaro leva-nos a meditar também sobre a nossa vida espiritual. Quando a pessoa morre, então o morto, em primeiro lugar, número 1, o que está vivo ou o que está morto, quais são as suas reações? Se você chega lá no velório, no cemitério, ou perto de alguém que está morto, ali num caixão, você pode tocar, você pode gritar, pode cantar uma linda canção, você pode dizer eu te amo, como a gente ouve muitas vezes ali em volta do caixão, a pessoa diz como eu amava tanto essa pessoa. Ele não está nem aí, porque só está o corpo inerte ali, já saiu dele a alma, onde tem os sentimentos, as emoções, onde ele pode
ter essa reciprocidade do amor. Mas ali ele não pode dizer mais que ama aquela pessoa que está dizendo à beira do caixão. Mas nós sabemos que o morto, ele, falando, por exemplo, de Lázaro, em primeiro lugar, ele não tem apetite. Maria e Marta poderiam levar para ele a melhor comida, a comida mais cheirosa, aquele bife, viu, Clarindo, bem cheiroso, não vale nada para a pessoa que está morta, aquele bifão que você queria comer ontem à noite, né? Então, estando logo morto, a pessoa não sente fome, não tem fome. Aí, fazendo uma comparação da vida da pessoa, de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, nós viemos aqui com um propósito. Nós temos fome da palavra de Deus, nós temos sede da palavra de Deus. Você não veio aqui, não saiu da sua casa com esse tempo frio e veio para cá apenas para cumprir tabela, não, para marcar ponto, não. Você veio aqui porque você tem fome de Deus, e quem tem fome de Deus realmente procura onde o cheiro está indo, onde está a origem daquele cheiro. Hoje aqui nesta manhã eu sinto já o cheiro maravilhoso da doce presença de Jesus Cristo, e quando nós sentimos esse cheiro glorioso, nós vamos em direção a Ele. Onde está essa comida tão boa? Eu afirmo para você, está aqui. Você que está aí em casa, está no trabalho, impossibilitado de caminhar até aqui, quando a pessoa não tem apetite, ele deixa de lado, mas quando ele tem apetite, ele vai em direção à comida. E o morto, ele não tem apetite. Então, apesar das irmãs de Lázaro serem excelentes cozinheiras, ele não tinha mais apetite pela comida. Eu disse que ele estava nessa aldeia de Betânia, em torno de 3 quilômetros distante de Jerusalém. Jesus ouviu lá o recado que mandaram para ele, dizendo de Lázaro que estava mal, estava morto. Aqui mais na frente nós vemos a descrição de João, mas ele falou: eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou demorar um pouquinho mais, eu vou lá, porque essa morte é para manifestar a glória de Deus. Então, nesta manhã, nós entendemos em primeiro lugar que esse morto que não tem apetite, você pode falar de Jesus 24 horas por dia para ele, e a gente gasta argumentos, gasta palavras e gasta conhecimento bíblico, e vai falando, e a pessoa não reage, ele não come a palavra, ele não bebe a palavra, porque sabemos, quando Paulo escreveu lá aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, vamos ver aí o que está escrito, Efésios 2, 1 e 2, vocês estavam no passado, mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que bom que Paulo estava dizendo para uma turma de crentes que já tinham largado aquela vida do passado, que estavam mortos para Deus, mas agora receberam a vida em Jesus Cristo e tinham fome da palavra de Deus. E quando lemos depois Lucas 9 e 53, projeta também, por favor,
Lucas 9, versículo 57, por favor, 57, mais para frente um pouquinho. Quando andavam pelo caminho, o homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Só que daqui a pouco, nesse texto, depois vocês leem em casa, Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E esse diálogo com esse rapaz foi um diálogo muito forte, porque ele queria estar com Jesus, mas ele queria antes sepultar os mortos da sua família. Mas Jesus falou: basta os mortos e cuidem dos seus mortos. Se você quiser me seguir, me siga. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho um colchão, uma cama, um travesseiro, não tenho uma casa fixa, mas se você quiser me seguir. E aquele homem certamente amava mais os seus familiares do que Jesus. Nós amamos os nossos familiares, mas se colocar em xeque Jesus ou a família, nós escolhemos Jesus, porque Jesus é o principal na nossa vida. Então, para você descobrir se você está vivo ou morto espiritualmente, primeiro você tem que descobrir se você tem apetite pela palavra de Deus, se você tem apetite pelas coisas espirituais. Estamos vivendo em dias de muito relativismo. As pessoas estão relativizando muito as coisas. Então, qualquer coisa serve, qualquer coisa está boa, mas não, você tem que ter um paladar diferenciado. Se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisamos ter um paladar diferenciado. Esse paladar diferenciado, ele sabe onde está a comida boa e onde está a comida ruim. Você sabe disso. Se você sabe um restaurante que tem uma má fama e a comida não é muito boa, você dificilmente vai parar ali, só se estiver, como na linguagem popular dizemos, morrendo de fome. Mas, do contrário, você vai procurar a comida melhor, a comida boa. Eu garanto para você que a comida melhor é a comida que Deus nos dá, é a comida que Ele enviou para nós. Jesus, o pão da vida, Ele veio para nos alimentar diariamente, 24 horas por dia. Nós temos apetite pela palavra. Eu falo aqui hoje num culto em que praticamente eu estou falando para 100% de uma plateia de cristãos. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem tomado café da manhã todos os dias, sim ou não? Tem tomado café da manhã todos os dias? Exceto os dias que você está em jejum, não é? Não é jejum para emagrecer, mas é um jejum para você sacrificar um pouco a sua carne com um propósito. Você tem almoçado todo dia? Tem. Você tem jantado? Tem pessoas que eliminam uma das refeições porque você tem apetite. Mas vivemos uma época em que as pessoas não têm mais fome da palavra de Deus. Eles estão comendo qualquer comida. E Deus, quando falou ao meu coração para trazer essa palavra, porque nós olhamos muitas vezes, não quero ofender ninguém, mas olhando num olhar assim bastante explicativo, espiritualmente falando, a gente vê muitos crentes que estão mortos espiritualmente. Você traz a melhor comida para ele e ele não come. Você traz
o melhor quitute para ele não come, porque não tem fome. O odor espiritual já saiu. Mas eu quero dizer para você, se você aguçar hoje o teu olfato, você vai sentir o cheiro maravilhoso de Jesus. E onde Jesus passa, esse cheiro exala. Você tem fome de Deus, tem fome de Jesus, e lê a palavra de Deus. Pelo menos lê a Bíblia Sagrada um capítulo por dia. Mas pastor, é muito ler um capítulo por dia. Leia 2, leia 3, começa lendo aos poucos, mas leia a palavra de Deus. E não é importante somente ler a Bíblia. Quem tem fome de Deus, você lê nos detalhes. Você tem fome de estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus, e alguma coisa que você não entende, você pergunta a quem entende, não é? Porque tem textos bíblicos que a pessoa lê. Outro dia uma irmã me falou: pastor, eu estava lendo Levítico. Também ela escolheu logo um livro bem complicadinho para ler, né? Aí foi ler Levítico, e eu não estou entendendo nada, eu queria que o senhor me explicasse alguma coisa. Aí eu comecei a explicar para ela. O próprio nome diz que é da lei, né? Da época, não era a época da graça, a época da lei. Então são símbolos para hoje nós compararmos. Quando você vê lá que não comiam aqueles animais, né, estranhos, e que Pedro guardava bem a sério isso, até que Deus trouxe uma visão maravilhosa para ele. Ele viu que desceu num lençol vários animais. Vinha ali rã, vinha ali baiacu, vinha tudo quanto é negócio ali naquele lençol, né? E ele chegou: não, eu não posso comer isso, eu não posso comer isso, que é coisa imunda. Então a palavra de Deus veio para ele dizendo: Pedro, você precisa comer e dar a comida para todas as pessoas. Não diga imundo a todos os gentios, porque ele pensava que só os judeus eram merecedores, e ele fazia uma seleção muito grande. Aí Deus falou: eu vou mandar você hoje na casa de um gentio muito especial. Inclusive era um militar, viu, coronel? Era militar. Esse homem era importante na sociedade, mas era da corte italiana, e Pedro jamais iria lá, que ele achava que essa comida tão boa que ele já tinha experimentado era somente para ele. Os outros não mereciam. Mas daqui a pouco a palavra se cumpriu, e veio então alguns enviados na casa dele, e ele foi até lá. E quando ele estava pregando a palavra, depois você pode ler em casa o capítulo 10 de Atos, aí você vê que ele chegou lá. Enquanto ele pregava, enquanto ele falava de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. E o sinal de que eles foram cheios do Espírito Santo é que começaram a falar em línguas estranhas. Ali está uma prova bastante evidente do que o poder da palavra tem. Eu quero dizer para você que Deus, nesta manhã, Ele tem uma comida muito boa para nós, e a palavra de Deus desperta em nós o desejo de comer mais e mais, e a cada dia. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia, estudando, e me paro em algum texto da Bíblia, e aí daqui a pouco a gente começa a chorar de emoção, a gente começa a falar em línguas estranhas, porque enquanto é ministrada a palavra, o Espírito Santo desce na sua vida. Então, quem sabe você tem pedido muito tempo batismo com o Espírito Santo, renovo, reavivamento, mas não tem vindo porque você está inerte.
Infelizmente, você pode se considerar um morto espiritualmente, mas hoje Deus está aqui para realizar um milagre tão especial. Então o primeiro item para você saber se a pessoa está morta, viu, Luquinhas? Se está morta, está viva, é se ele tem fome, tem apetite, não é isso? Você está com apetite, não está, meu filho? Apetite, né? Apetite das coisas de Deus. Segundo lugar, morto não se move. Bete, você já viu algum morto andando? Morto mesmo. Já viu? Ele não se mexe. Não é isso, William? Você chega lá na beira do caixão, pode cutucar, ele não vai mover um dedo, não vai se mover, ele não vai se movimentar. Então morto não tem apetite e morto não se move. O espírito e a alma e o corpo não se movem mais. Assim estava Lázaro. Lázaro ficou a um ponto que não podia ficar mais dentro de casa, porque começou a cheirar mal. E aí enterraram Lázaro, levaram Lázaro para uma sepultura. Aqui diz uma gruta, era a gruta que sepultavam as pessoas naquela época. Aí o Eunício foi lá em Israel, você foi lá na gruta de Lázaro, não é? Eu não sei se é bem aquela, mas é o que eles deixaram ali como marca, não é? E a gente começa a imaginar. Eu consegui começar a imaginar aqui que Lázaro estava, mas que dificuldade para ele sair daqui de dentro, não é? E pior, que ele estava morto, e quando ele saiu, ele ainda não estava totalmente restaurado, estava amarrado o rosto, amarrado as mãos, os pés, porque era costume de amarrar os mortos. Então morto, ele não tem apetite, e morto não se move. Será que você está se movendo? Será que você está se movendo? Estamos nesse mês de junho falando de evangelização, não é isso, pastor Wallenstein? Falando de evangelização. Você tem se mobilizado para falar de Jesus para alguém, para falar de Jesus para alguma pessoa? Vai no ônibus, vai no trem, no carro ou na empresa, dê uma brechinha, você fala de Jesus, porque você está vivo, e quem está vivo tem vontade de se movimentar. Então, hoje nós queremos dizer isso. O segundo aspecto e sinal de quem está morto, ele não se move. E o terceiro aspecto de quem está morto, ele não reage ao amor. Não reage ao amor. Jesus chorou à beira do túmulo de Lázaro, porque amava Lázaro, mas ele não podia corresponder a esse amor. Eu quero dizer para você, Jesus, ele continua chorando pelos seus filhos, ele continua chorando por nós, e muitas vezes nós não conseguimos corresponder a esse amor. Então morto não reage ao amor. Não adianta você que é casado, o marido ou a mulher, não adianta depois que morrer. Tem pessoa que faz até um cacófago a hora que chega ali, não é isso, Cláudia? Eu não acho mais ninguém como ela, né? Então, e começa a fazer umas declarações meio esquisitas à beira do caixão, mas não adianta mais nada, porque já morreu. Então, você tem que dizer enquanto está vivo. Enquanto está vivo, declara o teu amor, demonstra o teu amor com alegria no seu coração. E na realidade, Deus, Ele quer que nesta manhã, nós que estamos vivos, tenhamos fome da sua palavra, estejamos reagindo cada vez mais ao amor que Ele demonstrou por nós.
esse amor que Ele morreu lá naquela cruz do Calvário. A cruz está vazia hoje, porque Ele morreu, e daqui a pouco estaremos participando do grande memorial da ceia do Senhor. É porque Ele me amou, Ele te amou, Ele te ama a ponto de entregar a sua vida. Então o morto não tem apetite, o morto não se move, o morto não reage ao amor. Agora, o que o morto precisa para que ele ressuscite? O que ele precisa? Vocês já pensaram nisso? Nós ouvimos muito pouco hoje falar de ressurreição de pessoas, não é? Eu já ouvi falar muitas vezes, eu mesmo não presenciei ressurreição de pessoas que morreram e ressuscitaram. Aqui em Barueri, há uns 15 anos atrás, tinha um pastor aqui, que ele falou para a família que um filho que eles tinham estava muito ruim, ele iria morrer e iria ressuscitar. E conclusão, o garoto morreu, e aí a família deu em cima dele, ligaram até para mim, eu não tinha nada a ver com peixe, e ligaram para mim, o pastor tal, o pastor tal, eu conheço ele não é da nossa igreja, mas porque ele falou que iria orar, e o garoto iria ressuscitar. Eu falei, vão atrás dele então, procurem, vocês têm telefone, tem tudo, vão lá. E foram atrás dele, e ele chegou lá no cemitério, e clamou, ele prega bem forte, e clamou, levanta defunto, levanta, e o defunto nem tchum, né? O defunto não mexeu nada, não se levantou, porque ele expressou uma palavra profética totalmente fora do contexto bíblico, porque tem pessoas hoje que estão mortos espiritualmente e aceitam profecias de qualquer jeito, palavras proféticas, que a profecia ela pode ser do homem. Ele tinha desejo que aquele garoto ficasse vivo, amava tanto aquele garoto, mas Deus não autorizou que ele profetizasse, que ele falasse em nome de Deus. E as pessoas talvez confundem o sentimento humano com o sentimento espiritual de Deus, e ele fez isso. E tem a profecia que é simplesmente maligna, e essa profecia maligna pode até levantar mortos. Eu ouço falar que lá no Haiti, lá naquela área lá do João Batista, né? Aqueles vudus ali, eles ressuscitam mortos. Eu estava falando com um missionário recentemente, e ele me falou que no meio da rua, as pessoas levitam, eles estendem a mão, as pessoas levitando ali, e quando eles chegam na casa de alguém que está doente, eles têm uma dose poderosa do poder satânico que curam as pessoas, porque Satanás, ele não faz nada que Deus não faz, ele sempre imita, ele é mentiroso, ele é imitador, ele faz sempre aquilo que Deus faz. Então, esses rapazes ali, que trabalham com essas coisas ruins, eles fazem isso, não somente lá, mas em outros países, mas aqui no Brasil está chegando isso também. Infelizmente, chega essa doutrina espiritual maligna, mas que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, e nós não aceitemos essas doutrinas erradas, porque se Jesus falar que vai ressuscitar, eu creio que ele ressuscita, e ele tem poder para ressuscitar. O meu pai, ele contava, e de vez em quando ele me contava essa história. Aconteceu uma vez no ministério dele,
lugar distante, tinha uma linha de trem, aquelas linhas de trem lá do Maria Fumaça ainda, e a criança foi atingida por aquele trem, e daqui a pouco veio a mãe lá na nossa casa. Eu não me lembro, que eu era bem pequeno nessa época, coisas depois de 5 anos de idade, de 6 anos, 4 anos para frente, eu lembro muito bem. Agora dessa idade para baixo eu não lembro. E dizer que aquela mãe com aquela criança nos braços, e pastor, ora para que ele viva, ora para que ele viva. E dizia ele nas suas palavras, o Espírito Santo falou ao meu espírito: ore, ministre o espírito de vida sobre essa criança. E meu pai estendeu as mãos e falou: espírito de vida, retorne a esta criança, e que ele comece a se mover, e levante, e comece a viver novamente. A criança começou a mexer os seus membros, e daqui a pouco a criança estava totalmente curada, e a mãe levou para casa a criança sarada, ressuscitada. Era num lugar que não tinha recurso, não tinha prontos socorros, igual que nós temos hoje para tudo quanto é lugar, um lugar bem ermo. Mas Deus, nessas situações, Ele quer usar quem? A mim e a você. Nós temos que estar munidos do poder de Deus, porque se situações como esta vierem para nós, nós temos poder para ressuscitar mortos, porque a Bíblia nos diz que Jesus não falou outra coisa a não ser isso: olha, vocês vão, ressuscitem os mortos, curem os enfermos. Então isso é um ministério para nós, uma ordem para nós, que está inerente na evangelização. Acontece realmente, mas a pessoa, quando está morta, ele não tem essa condição de exercer nada. O que é preciso para ressuscitar este morto espiritualmente falando? Primeira coisa, quando ele chegou lá, o alvoroço todo, Jesus chorando, o choro de Jesus não ressuscitou Lázaro, mas ele falou: tirai a pedra. Falou com aquelas pessoas que estavam ali, lamentando e chorando. Jesus poderia simplesmente estender as mãos e aquela pedra afastar do sepulcro, mas ele falou: tirai a pedra. Então essa pedra que nós entendemos espiritualmente falando, para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que está distante aí, participando do culto conosco, essa pedra pode ser o maior impedimento da tua incredulidade. Você não crê, você não acredita que ele vai ressuscitar, como Marta retrucou com ele várias vezes, retrucou com ele: olha, mas ele já está morto há 4 dias, não tem condição de ressuscitar. E ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Mas ele pediu que o trabalho humano fosse feito, tirar a pedra. Isso sou eu e você que precisamos fazer. Tirar essa pedra significa para nós tirar a incredulidade, tirar alguma coisa que impede a operação do Espírito Santo de Deus. E quando nós tiramos esse empecilho da frente desse túmulo tremendo, nós começamos a ver o milagre. Tirai a pedra. Mas aí nós vemos a resposta: vai cheirar mal, mas o poder do sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado e purifica de toda podridão, porque o pecado, ele degenera o homem, degenera a alma do homem, que começa a cheirar mal. Mas hoje nós cremos naquela palavra. É bom que você guarde no seu coração 1 João capítulo 1 versículo 7,
Guarda na sua mente, você que tem a mente fértil, 1 João 1:7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de quantos pecados? De todo pecado. Fale mais forte, de todo pecado. Então, não tem odor fético que o sangue de Jesus não tire. Ele age na vida da pessoa. Quando você tira a pedra, então o odor vai sair. E ela estava com medo disso. 4 dias, o cadáver já estava entrando em estado de putrefação. Ela falou: olha, a situação está difícil. Mas ela tirou a pedra com aquelas pessoas que estavam juntas ali, porque ela sozinha não conseguiria também. E quando tira a pedra, eu quero dizer para você no seu coração, essa pedra que está impedindo que os milagres aconteçam na sua vida, que eu quero orar nesta manhã para que haja milagres acontecendo, para que mortos venham para fora, saia da sepultura, porque tem muitos crentes que estão vivendo numa sepultura terrível, e os dias são difíceis mesmo, os dias são maus, e tem dia que você pensa: olha, parece que não tem mais jeito, mas quando nós nos esforçamos, fazemos a nossa parte, retiramos a pedra, aí Jesus realiza o que Ele sabe realizar. Eu sei que você que tem cometido pecados no túmulo da sua vida, nos porões escuros da sua alma, está guardando muitas amarguras, pessoa que você não perdoa e não pretende perdoar, pessoas que te agrediram, você tem toda razão de estar com raiva dela ou dele, mas hoje a palavra de Deus vem para nós, nós temos que tirar a pedra, a podridão vai sair, a podridão vai exalar de dentro do túmulo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e vai anular esse poder do pecado. Você vai ter uma vida livre, uma vida tranquila, ressuscitada, porque o poder do sangue de Jesus é muito especial. Hoje, nesta manhã, Jesus está dizendo, eu quero convidá-los para ficarem em pé, todos nós. Jesus está dizendo, para mim, para você, que tem alguma pedra aí no túmulo da nossa vida, nos cantos escuros da nossa vida, nós não vemos nada de bom acontecer, essa pedra nós precisamos retirar. Ele está dizendo, Paulo, venha para fora, e essa palavra é tão forte, a palavra de Jesus é tão forte, quando ele fala venha para fora, que é para você, é para mim mesmo. Eu não preciso ficar apontando para a direita nem para a esquerda, procurando com quem ele está falando, é comigo. Naquele dia ele falou, Lázaro, venha para fora. Hoje ele pode estar dizendo, Cristina, venha para fora. Marta, venha para fora. João, venha para fora. Eu não sei qual é o teu nome, mas ele sabe. E quando ele cita o seu nome e brada em voz alta,
todos aqueles que estão mortos espiritualmente vão ressuscitar. Vão ressuscitar. E quando ressuscitam, aí algo diferente acontece. Eu quero dizer para você que nós cremos que Jesus ainda quer operar sinais e maravilhas no nosso meio. E quando ele diz vem para fora, o morto vem para fora, mas ainda está morto. Aí tem um trabalho que só nós podemos fazer. Você que é crente, você talvez tenha tido medo de tocar nesses mortos. E na lei, naquela época, não podia tocar nos mortos, não é isso, pastor Luiz? Que se tocasse, você ficava imundo. Mas hoje não, estamos na época da graça. Você não precisa ter medo de tocar no defunto espiritual. Você pode estender as suas mãos, porque Jesus falou: desatai-o e deixem-no ir. Desatai-o para que ele possa mexer com os braços, para que ele possa andar com as suas pernas, para que ele possa abrir a sua boca, que estava trancada a boca, não podia falar. E eu posso imaginar que quando Jesus falou, os judeus talvez ficaram pensando ali: quem se arrisca a desatar as amarras de Lázaro? Quem se arrisca? Hoje a pergunta para você é esta: morto vem para fora. Jesus deu a ordem, ele já veio. E aquela pessoa que você tem procurado ajudar, só que você não tem feito o restante, que é o teu trabalho, é desatar as amarras para que ele possa andar, para que ele possa falar, para que ele possa testemunhar. Eu me lembro muito claramente de uma pessoa que eu fui visitar, eu gostava muito de visitar as pessoas na evangelização, visitar para evangelizar. Quando eu cheguei na casa de um cidadão, ali na rua, mais ou menos na rua Santo Antônio, por ali, no centro de Barueri, a maioria aqui conhece. Aí eu cheguei lá e falei um pouco de Jesus. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu já fui crente, eu era quase um obreiro, eu falava de Jesus, pregava, mas agora eu estou dando um tempo, eu não quero mais ser crente. Eu agora, ele falou uma palavra que me atemorizou, eu não tenho mais medo do inferno, eu praticamente já vivo no inferno. Aí o que você vai falar? Eu falei para ele: olha, nesse texto, eu citei o texto de João 11, falei: Lázaro estava morto, ele não se movia, antes ele se movia, antes ele andava, antes ele falava, mas agora Deus me enviou aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você deixar, eu vou fazer uma oração, você vai ressuscitar para Deus, ressurgir para Deus. Eu estava com outro rapaz, estava junto comigo, eu convidei-o para orar comigo. Após ler esse texto, eu ergui a minha mão e repreendi todo espírito satânico que estava aprisionando aquela pessoa, e ele se manifestou ali, dizendo: eu quero me libertar. E quando eu orei por ele, logo na seguida, ele começou a falar em línguas estranhas. Logo em sequência, ele começou a orar,
a falar: eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero ressurgir para a vida, porque a vida que eu estou vivendo não é vida. Eu acho que vocês já ouviram isso aí algumas vezes. A vida que eu estou vivendo não é vida, é melhor não viver. Eu procuro mais a morte, mas não. Quando você desata as amarras daquela pessoa, pelo poder que Deus te dá hoje, nesta manhã, nessa ceia, você vai desatar muitas pessoas, muitos Lázaros, e eles começarão a andar, começarão a pregar, serão grandes pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer que isto é um trabalho nosso, é um trabalho nosso. Nada, nem ninguém resiste à voz daquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Venha para fora, venha para a vida que você está vivendo. Se não tem sentido, você já disse isso, já até verbalizou isso. Eu quero dizer para você, voltar um pouquinho atrás, dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero viver uma vida para Ti, ainda que eu tenha muitos pecados, muitas coisas ruins que vão cheirar mal na hora que destampar essa sepultura. As pessoas ficam com medo de que os outros vejam, que os outros sintam o mau cheiro do que estava dentro do seu coração, mas é bom que eles sintam, porque logo na sequência eles sentirão o cheiro maravilhoso de Jesus, que entra na sua vida e coloca o Espírito Santo. Eu quero nesta manhã fazer uma oração, e essa oração ela tem duas direções. A primeira é aquela pessoa que pensa, e após eu dar essa breve explanação, ela está dizendo: eu preciso de libertação, eu preciso ressurgir para a vida, eu estou amarrado, outros vão dizer, e nós estamos aqui para desamarrar a sua vida. Nós não estamos aqui para praticar essa prática do neopentecostalismo, que muitas vezes eles falam para desamarrar, só que eles não desamarram. Outras vezes eles falam: eu vou amarrar Satanás na sua vida. Eles dão um lacinho muito frouxo, e Satanás, com as sacolejadas que der, já saiu de novo. Mas não, nós estamos aqui crendo no poder da palavra de Deus, que quando nós falamos: você será liberto, é porque Ele tem a libertação, não no nosso poder, mas o poder no sangue de Jesus. Venha para fora, comece a ter apetite pela palavra, volte a cantar, porque a tua boca será liberta. Volte a ter apetite para ler a palavra, para orar, para cantar, e volte novamente a ter na sua vida esse sentimento de amor que Deus demonstrou por você. Declare para Ele: Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo porque Tu me amaste primeiro. Declare este amor. Eu vejo que em nosso meio nós podemos declarar isso. Nós podemos declarar: Jesus, Ele nos amou primeiro. E agora, não é nada difícil você dizer: eu te amo, Jesus, de todo o meu coração.